Olá, gente, bem-vindos ao Bate-Papo Petit Jornal, semana de número 16. Mais uma vez estamos eu e o professor Tanguy Bagdadi aqui ao vivo, né, nesse exercício aqui, que é um exercício diferente, né, Tanguy? Não é tão fácil fazer ao Não, vivo quanto fazer gravado. E você pode exatamente. editar, pode voltar, pode dar um jeito, né, quando Pode sai dar um jeito. errado, né? Exatamente. E aí, Hoje, Tanguy? hoje não tem como. Não tem como, né? Hoje não tem como dar piti, ficou ruim, meu cabelo tá despenteado, não tem nada Ah, disso. mas é porque tem que dar um jeitinho, Tem né? que dar um jeitinho, tem que dar um jeitinho. Mas fala aí, Tengu, como é que foi a semana? Semana tranquila, sem muitas coisas Você, acontecendo? você que me diz, o governo tá parecendo o meu orçamento em casa, tá cortando a porra toda porque não tá cabendo, é isso? Não, você é um rapaz muito ignorante, você não entendeu a proposta. Eu tô assistindo o Petit Jornal pra tentar entender um pouquinho Ah, melhor. entendi. Na Vai lá. realidade, você está tentando repercutir a proposta do teto dos gastos, Ih, né? você falou pra eu botar aqui, eu tô falando. Porque ontem Isso. teve um jantar, né, cara? O Brasil é maravilhoso. Você tem um jantar, um banquete, Mas foi barato. para anunciar a austeridade fiscal. Mas foi baratinho, não foi? Ah, foi coisa de algumas dezenas de milhões de reais. Beleza. É tranquilo, mas é muita gente, né? Muita mulher, muito filho, né, de Isso. parlamentar para participar. Não vai deixar as pessoas com fome, Não né? pode, não pode Não pode. deixar. A melhor maneira de comprar as pessoas é com Comida. comida. Mas a proposta do teto dos gastos, ela prevê, na realidade, o objetivo dela é tentar conter o aumento do endividamento do setor público, que está muito forte, né? O Brasil hoje tem realmente um problema grave. Muita gente, às vezes, até nem entende a gravidade da situação, mas 6 estados, mais o Distrito Federal, já anunciaram que não tem dinheiro para pagar o 13º. Então, se nada for feito, realmente a situação tende a se deteriorar muito. Essa proposta está muito longe de ser ideal, né? A ideia de que você vai congelar os gastos em termos reais, quer dizer, de um ano para o outro, os gastos podem crescer apenas no montante da inflação do ano anterior, medida pelo IPCA. Uma dúvida muito frequente é a questão em relação à educação e saúde. A educação não é tão afetada por causa do Fundeb, que vai até 2020. Então ela tem um financiamento próprio, um financiamento O que é particular. Fundeb? Explica aí. É o Fundo Nacional de Educação Básica, né? E aí você tem uma série de recursos que acabam não estando limitados pelo teto, como acontece em outras rubricas. E no caso de saúde, o teto ele vai passar a valer apenas a partir de 2018, em cima dos gastos de 2017. Então, o que vale para agora? Assim, com impacto imediato, me parece que a questão é sanear as contas dos estados. Sanear as contas do governo de uma maneira geral. Não é só os estados, é a União, estados e municípios. A ideia do teto é que se você tiver que gastar mais numa determinada área, você teria que cortar em outra área e dessa forma fazer um freio de arrumação. Então, se eu precisar gastar mais em saúde, eu vou ter que cortar em alguma outra área, como a Previdência, através de uma reforma previdenciária, e com isso eu passaria a ter mais recursos para essa utilização. Entendeu? A ideia é essa. Mas é uma ideia muito capenga, né? Porque é muito amarrado, um teto de gastos. O Brasil tem um pouco essa mania de tentar resolver os seus problemas por decreto, né? Então eu vou limitar a expansão dos gastos e aí vai estar tudo resolvido. E me parece uma medida bastante agressiva e que deve trazer problemas ao longo dos próximos anos, em Legal. termos de gerenciamento do setor público. Então vai ser aprovado de qualquer maneira, né? Não Qualquer imagino maneira vai ser aprovada. Algo precisa ser feito, sem dúvida alguma. Não sei se essa realmente é a melhor medida, Mas é alguma medida. mas é uma medida, pelo menos é alguma coisa que está sendo feito para tentar conter o crescimento do endividamento do setor público e até inviabilização do setor público. O temor de que o Brasil passe a viver dentro de algum tempo algo semelhante ao que acontece hoje com a Grécia, né? O nosso endividamento em proporção do PIB está crescendo e crescendo muito rapidamente. Legal. Eu tenho uma notícia para te dar, cara. Qual? O Daniel Souza tá nos assistindo. Eu sei, ele tá ali. Tá ali, tá nos assistindo. Daniel Souza, é com Z, é o certo, né? Mas Entendi. o Daniel Souza está nos assistindo. Um abraço pro Daniel Souza que tá assistindo. Né? O verdadeiro, provavelmente. Mas aí você pediu pra falar de um rapaz que eu esqueci até o nome. Qual é o nome do rapaz que você quer que eu fale? Então, cara, eu tô vendo que você tá com um sorriso nos lábios, tô vendo que você tá É. animado. Você tá feliz, cara, que tem agora um português à frente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Eu na tô frente da muito ONU, feliz, na Secretaria-Geral cara. da ONU? Isso é sinal de que nós estamos dominando o mundo, né? Então você ficou feliz com o socialista, Não. o ex-presidente da Internacional Comunista, Internacional Socialista. Aquele socialista de botequim, né, cara? Mas é o É o socialista. socialista de botequim. Mas é aquela... Mas agora, depois de ganhar a Eurocopa... Voltou? Voltou. Agora os portugueses estão dominando as Nações Unidas. Cara, Quem- quem diria que a gente iria tão longe, né? Quem diria? É a segunda vez que aparece no mesmo ano, cara. Falar sobre Portugal é impressionante. Você vê, Portugal tá ganhando muita relevância, né? Tô impressionado. Mas ninguém fala sobre a França, né? Já viu? A França Não, tá ninguém fala perdendo sobre a relevância. França. Tá lá, permanente Conselho de Segurança e tal, aquela vidinha chata, fica lá, só quando realmente alguma coisa importa que é consultado.
Mas o que você achou do Guterres? Você achou legal? Você não faz Eu ideia do achei- que significa? Não faço ideia do que significa isso. Se isso aumenta o poder, diminui o poder, ou se ele é uma figura decorativa. Explica pra mim. Não, aumenta o poder dele, não de Portugal. O povo tá se lixando para Portugal. Como assim? Mas o ponto é que, na verdade, a escolha do Guterres foi uma escolha muito feliz, foi uma escolha muito boa. Porque foi a primeira vez, né, Nel, que fizeram uma escolha de um secretário-geral da ONU com transparência. Nunca tinha acontecido, a escolha do secretário-geral era sempre uma coisa muito interna, era o Conselho de Segurança que fazia uma série de deliberações, na maior parte das vezes secreto, ninguém nem sabia quem estava sendo cogitado, de repente aparecia um nome. O que fazia com que aparecesse algumas figuras tipo o Ban Ki-moon, né? O Ban Ki-moon, Totalmente inexpressiva, né? o Ban Ki-moon tem mais ou menos o carisma da porta que está aqui na nossa frente, né? Carisma zero. Ninguém lembra dele, ninguém sabe muito bem o que ele fez. Se tiver que falar, por exemplo, alguma marca da gestão do Ban Ki-moon, ninguém sabe qual foi. E o Guterres, ele é um bom político, ele é um cara que foi um chefe de Estado, né? Ele foi presidente e primeiro-ministro de Portugal, então ele tem uma capacidade política maior e ele tem uma agenda. Assim, ninguém sabe exatamente o que é prioridade para o Ban Ki-moon, por exemplo, mas ele não. Pro Guterres, o pessoal sabe. Pro Guterres, o pessoal sabe, por exemplo, que é a questão dos refugiados, né? Então ele tem um trabalho importante. Para nós aqui é Tunim. Tunim, Tunim, né? É Tunim. Tunim. Toin. Não, Tunim. Portugal se fala Tunim. Tuning. Pois é, então eu achei uma boa escolha, assim, uma escolha feliz, legal. Eu fiquei satisfeito com a escolha. Foi a primeira vez esse ano, por exemplo, que teve, se você procurar na internet você vai ver, sabatina aos candidatos à Secretaria-Geral. Falou-se muito, por exemplo, que deveria ser uma mulher dessa vez, mas na verdade o ponto não é que deveria ser uma mulher, mas sim que as mulheres deveriam competir em pé de igualdade. Então, várias mulheres foram sabatinadas, várias pessoas do leste europeu foram sabatinadas. E elas competiram, então, com o pé de igualdade. Competindo em pé de igualdade, e o Guterres acabou ganhando, eu achei bastante justo. Assim. Simbolismos à parte, né? Ter uma mulher à frente da ONU seria legal, seria bom, mas no final das contas eu achei que foi, de qualquer maneira, uma boa escolha. Já falando sobre a ONU, o Thales está perguntando qual é o impacto de agora o Yuan ser uma moeda na bolsa na cesta de moedas cesta de moeda do do FMI. FMI. É sem dúvida nenhuma um passo para tornar o Yuan uma moeda de referência em termos internacionais. Esse é um projeto chinês já de bastante tempo. Tornar realmente o Yuan uma moeda de curso universal, que é a definição que é colocada. Então foi uma grande vitória dos chineses. Os chineses conseguiram realmente negociar isso. Eles estavam há bastante tempo objetivando tornar o Yuan uma das moedas da cesta de referência do FMI, e essa semana conseguiram, o que é, sem dúvida nenhuma, uma grande vitória para eles. Mas acho que até demorou, né? Demorou a segunda maior muito. economia já há algum tempo, alguns anos, Sim. e só agora que o Yuan entrou. Fiquei um pouco impressionado com Se isso. fosse qualquer outro país, ele teria entrado mais rápido, mas a China havia realmente uma certa resistência, até por conta da questão da discussão se a China é ou não é uma economia de mercado. Que continua, né? Que continua. Então havia uma resistência muito grande em colocar o Yuan como uma das moedas de referência do Fundo Monetário Internacional. Então agora é dólar, yuan, ien, euro, libra E acabou. e acabou. E acabou. O real não, né? Não, o real, infelizmente, ainda não entrou, não. Tá, mas a gente mantém as esperanças. Mas eu quero que você No fale sobre... próximo ano, talvez. Eu quero que você fale sobre Trump. Eu sei que você tá louco pra falar sobre Trump. Trump é o tema da vez. Putz, Trump é o tema da vez. Trump está tendo áudios divulgados, áudios Divulgados, maravilhosos. tudo. E na verdade eu só botei o Trump na pauta Por quê? para poder te dizer que você vai ter que começar a pensar na sua prenda. Por quê? Porque você prometeu que se a Hillary ganhasse, você ia ter que pagar uma prenda. Se o Trump Não, ganhar, não. que ele não é o cara. Não, você volta lá, você pode falar o que você quiser. Quem estiver assistindo, tiver em dúvida, pega um vídeo anterior, deve ser o vídeo 14, 13, um negócio assim. Tem lá o Daniel Souza é esse aqui com S, o falso, dizendo que paga uma prenda se a Hillary Clinton ganhar. O Trump não ganha porque ele tem telhado de vidro. É muito fácil bater nele. Já apareceu tudo que podia sobre a Hillary. Mas alguém e ela jogou aí continua uma ganhando. casca de banana, cara. A casca de Não, não banana. vai ter casca de banana, ele é um imbecil. É óbvio que tá cheio de casca de banana. Isso, gente. Você tá ofendendo o nosso amigo Trump, Donald Trump. Eu fico tranquilo porque a NSA tá ouvindo a gente. A Aliás, NSA. um abraço pro Obama, que tá ouvindo a gente ao vivo. Obama, fico fã do seu trabalho e ele tá ouvindo a gente. E o Trump não vai, de maneira alguma, assumir, porque senão a gente vai preso no dia Você seguinte. puxa saco do Obama, rapaz? Ele disse que quer prender a Hillary, cara. Ele quer prender a Quer Hillary? prender a Hillary. No debate ontem ele disse que... O poder executivo prende alguém? Do Trump, sim. Ele vai decretar a prisão dela? Agora vai ter. Vai botar o cara lá pra prender e tal, então vai prender. Ah, entendi. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu vou pensar seriamente na prenda. O nosso queridíssimo Rafael tá assistindo. Eu vou pedir pro Rafael imaginar uma prenda para você pagar assim que passar as eleições. Eu queria dizer pra você que até lá pode ser que a candidatura do Trump caia. E aí não cai. E aí tá Aliás, impugnado. estão dizendo que o ideal seria que o Mike Pence
que é o vice dele, Assumisse. assumisse. Então, uma pressão grande dos republicanos porque eles estão desesperados com o louco que eles colocaram para disputar as eleições. Eles não colocaram, né? Na realidade, o cara entrou, né? O mainstream do Partido Republicano não tem realmente a mesma força dos superdelegados, por exemplo, que tem no Partido Democrata, né? E vem cá, e Petrobras? Petrobras, cara. Petrobras, semana passada, aprovaram aí a flexibilização da regra dos 30%. Né? E o que significa isso? Isso significa que a Petrobras não é mais obrigada a participar em pelo menos 30% em todos os campos do pré-sal. Né? Isso é uma medida que vinha sido articulada pela própria Petrobras desde a gestão Dilma. Essa obrigatoriedade acabou sendo muito ruim para a companhia, porque ela teve que fazer uma série de investimentos e aumentar o seu nível de endividamento acima do desejado. Tem campos, inclusive, que ela nem tinha tanto interesse assim em participar, seja por causa do custo, seja por conta de alguma especificidade técnica que ela acabava não dominando tão bem. O fato é que isso se tornou um problema para a companhia. Né? E a nova regra me parece fazer bem mais sentido. A Petrobras continua tendo a preferência, ou seja, ela pode dizer se ela tem ou não tem interesse em participar, e não tendo interesse em participar, outros agentes, inclusive empresas estrangeiras, podem ingressar no mercado e explorar. Acho que é uma medida que faz total sentido, ainda mais uma Petrobras que está com uma dificuldade de investimento muito forte, está passando por um processo de desinvestimento, está passando por um processo de um programa de demissão voluntário, e a gente corria o risco, inclusive, de uma paralisia de todo o setor de petróleo no Brasil se essa regra fosse mantida. Então, a empresa continua com o privilégio de escolher se quer ou não participar, mas agora não tem mais a obrigatoriedade que ela tinha no passado. E na verdade uma coisa que me chama muita atenção é que isso vem no momento no qual o petróleo voltou a recuperar um pouco do seu preço. Né? Sim. O preço do petróleo estava absurdamente baixo, que aliás criava uma série de questões na política internacional, né? Países passando muita dificuldade, e está recuperando. Na verdade, quando a gente está recuperando é impressionante, porque a gente está recuperando quando chegou a $53 o barril, que o normal talvez seria girar na casa dos 100, 110 dólares. Está 53 agora. Então continua muito abaixo do padrão, mas de qualquer maneira tem uma chance de voltar a ser lucrativo. Nesse sentido, não faria a pena esperar um pouco mais para a Petrobras manter um certo controle sobre a exploração agora que o petróleo tende a voltar a se valorizar e, portanto, ser um pouco mais lucrativo? Mesmo com a recuperação do preço do petróleo não faz sentido. De novo, ela continua com a preferência, nada mudou em relação a isso, ela continua tendo a preferência de participar de todos os campos se ela quiser, mas o pré-sal é uma área muito grande e a Petrobras é muito difícil explorar também, né? É muito difícil explorar, tem muita especificidade, é muito caro e não dá para a Petrobras fazer isso sozinho. É ser bem pragmático em relação a isso. Então, ela já tem a preferência, já tem o privilégio, que eu acho que atende, inclusive, até alguns roupantes e algumas vontades mais nacionalistas, mas obrigá-la é um problema. Você tem que participar em pelo menos 30% em todos os campos, e isso para a companhia acaba sendo um grande problema, mesmo com a recuperação do preço do petróleo. Na realidade, a recuperação do preço do petróleo faz com que o pré-sal volte a ser viável. Né? O petróleo muito barato poderia até inviabilizar a própria exploração do petróleo em águas profundas no horizonte de médio e longo prazo. Perfeito. Mais alguma coisa para dizer? Não, acho que é isso. Mais alguma baboseira que você quer explicar para o pessoal que está ao vivo? Até agora, olha lá, então chama de entreguista já, ao vivo ser chamado de entreguista, cara, com um sorrisinho depois. É apenas uma visão pragmática. Pragmática, entendi. A própria Petrobras já está há quase 2 anos articulando essa flexibilização, é uma vontade dela mesmo, é um desejo dela. Beleza. Mais alguém quer fazer um comentário, alguma pergunta? Quer chamar o Daniel de entreguista de novo? Fiquei sabendo que teve um encontro de Daniel Souzas em Belo Horizonte. É verdade. Eu vou infiltrar pessoas como você faz também aí pra xingar você. Pra me xingar? Eu vou fazer isso também, xingar de entreguista, de não sei o quê. Eu achei que você ia arrumar algum Tanguy Bagdadi pra aparecer aí. Não, esse você não arruma, né? Não, ainda não. Se você quiser arrumar, eu duvido, mas você pode tentar. Então beleza. Então beleza. Gente, abraço, até semana que vem. Um abraço. Falou, tchau.